Leitura devocional de 1 Samuel, capítulo 8, verso 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Bom, aqui nós entendemos que está bem claro, né? Os filhos de Samuel se inclinaram à avareza, ou seja, começaram a aceitar suborno, pervertendo o direito. Hoje nós vemos, né? Nós podemos fazer um paralelo com a nossa situação hoje, para que a gente possa entender o caráter das pessoas naquele tempo também, porque o caráter das pessoas ele não muda. As coisas externas mudam, mas as pessoas não. Então, o que a gente pode entender daqui? Quando a gente vê, né, essas pessoas que se dizem que falam por Deus, mas muitos estão mergulhados na avareza. Quando a gente lê um verso assim, a gente costuma pintar na mente uma pessoa que só vive disso, mas não, essa pessoa ela vai ter a família, ela pode estar ali com a família dela, ela pode ser bom com os vizinhos, ela pode fazer um monte de coisa que para os outros parecem ser coisa boa, só que está inclinado à avareza. Quando a gente lê uma coisa ruim, a nossa mente tende a pintar essa pessoa assim completamente mal. Por isso que a gente não consegue discernir muitas vezes, porque se a gente vê uma pessoa aparentemente boa, que faz as coisas boas, a gente vai achar que ela é boa, mesmo que ela seja inclinada à avareza, aceite suborno e perverta o direito. Então, assim, que a gente saiba discernir. Quando alguém diz falar em nome do Eterno e tal, ela tem que ser uma pessoa que anda nos caminhos da retidão e do direito. Não podemos relevar, 70%, 80% bom, 30% ruim, então tá bom. Não é assim que funciona. Então, continuando. 4. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que você já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Então, percebe que aqui o povo está buscando ser igual às nações. Porém, esta palavra pareceu muito mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Eterno. Tá vendo? Samuel, dentro da retidão dele, esta palavra pareceu mal. E ele foi orar. Né? E disse o Eterno a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o Egito, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Uau! Graças, Pai, lhe damos. Pois é, o que a gente está vendo aqui? O Eterno está dizendo para Samuel que quando eles pedem um rei, eles não estão rejeitando Samuel. Estão rejeitando antes ao próprio Eterno. Né? E que desde o dia em que o Eterno tirou eles do Egito, eles deixaram o Pai e estavam servindo outros deuses. Aqui é muito importante, porque o que isso revela? Revela que ainda que o Eterno estava lá fazendo as coisas, né, e levantando juízes, o povo estava lá e cá. Igual hoje. Às vezes a gente pega uma informação e
fecha e define tudo com base nessa informação e não percebe que, né, tem muitas outras coisas envolvidas. Quando a gente faz o paralelo com a nossa realidade, fica mais fácil de entender o caráter das pessoas. Por que o Eterno está falando aqui? Ó, que desde o dia em que tirou do Egito, eles deixaram o Eterno e foram servir outros deuses. Sendo que nós temos o testemunho que o Eterno estava levantando juízes, mas que também o povo fazia o que parecia o que era certo aos olhos. Por quê? Porque era lá e cá, era fazendo o que queria, era servindo do jeito que achava que era. Era assim, igual hoje. Né? E aí, o que aconteceu? Aí o pai disse, né, tá bom, declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar. Aqui é que nós vamos ver uma parte muito reveladora, porque o próprio pai vai dizer qual é o costume dos líderes sobre o que reinam sobre o povo. Tá? Verso 10. E falou Samuel todas as palavras do Eterno ao povo que lhe pediu um rei. E disse, vamos ver o que Samuel disse, que o pai disse para ele que seria o costume dos que lideram sobre o povo. Veja essas palavras, faça um paralelo mental com a nossa história e com todos os governantes e Estado e tudo que a gente conhece sobre governos, né, do povo. Vamos lá, verso 11. E disse, este será o costume do rei, do governante e dos líderes que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e chefes sobre 50, e para que lavrem sua lavoura e façam a sua cega e fabriquem as suas armas de guerra e os apetrechos de seus carros, né? Funcionalismo público, né? No contexto de hoje. Servos do Estado, servos do rei, servos dos imperadores, né? 13. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus servos. Que isso? Apropriação de terra pelo Estado, ou pelo rei, ou pelo imperador, né? Para os funcionários públicos, os funcionários do rei, os funcionários, né, dos governantes. 15. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de servos. Né? As pessoas já não serão mais livres. É uma falsa sensação de liberdade. Por quê? Porque uma vez que você precisa dar conta de toda a sua vida, pagar, né, impostos e todas essas coisas, se você não fizer isso, você não vive. Nós não somos livres. Nós temos uma falsa sensação de liberdade, mas nós não somos. Nós não podemos ir e vir para onde a gente quer. Né? Tenta ir para algum país sem visto. Você não consegue. Não é verdade? Nós não somos livres como era antigamente o povo de Israel, né? Então, 18. Então, naquele dia, o que vai acontecer? Ó, resumo aqui, ó. O que vai acontecer? Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, do vosso governante, do vosso líder, do vosso presidente, do vosso papa, do vosso imperador, que vos houverdes escolhido, mas o Eterno não vos ouvirá naquele dia. O próprio povo levanta seus líderes que os oprimem e depois o povo geme. É abismo chamando abismo.
E o Eterno disse como seria o costume. Por quê? Porque essa liderança, eles oprimem. Isso daqui é do caráter. O Pai está revelando o caráter ou dos que lideram o povo. Ele está revelando isso pra gente. Então, não adianta, sabe, achar que vai ter um presidente que vai fazer, vai ser o salvador, que vai ser bom. Não tem isso, gente. Por quê? Porque isso é do caráter humano. Não tem. Não existe utopia humana. Se o próprio Criador estabeleceu a lei dele para mostrar que o homem não se sujeita. 19. Que o povo... Agora vamos ver a reação do povo. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Ora, se não é assim que nós costumamos fazer também. Ainda que as pessoas digam assim, vai acontecer isso, né? Diga todas as consequências, né, ruins. Ainda assim, quando as pessoas estão obstinadas, elas querem porque querem, independente das consequências ruins. Foi como o povo fez. Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. Tá vendo? O que é isso? Espírito de Maria vai com as outras. Todos nós temos isso. Não, nós queremos assim porque todo mundo faz assim. Isso daqui está revelando o caráter. A palavra do Pai é muito rica, existe muita meditação em relação a várias coisas. Mas nessas leituras eu tenho tentado mais explicar, né, a questão do caráter e fazer paralelo com o nosso contexto atual. Isso é o que eu tenho recebido pela misericórdia. Então é isso, né, que a gente vê, o povo não quer, o povo quer ser como todas as outras nações. E continua dizendo, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Aí no 21, ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Eterno. Ou seja, ainda que o pai escute, nós precisamos em oração também falar com o pai, porque isso mostra a nossa comunhão, né? Isso não é para o pai, mas é para nós. É igual quando eu ouvi em uma pregação. Quando a gente ora, não é para o pai, a gente ora para nós. Por quê? Porque isso exercita, isso nos aproxima, reforça a nossa comunhão com o Pai, porque Ele já sabe antes da gente pedir as coisas. Mas é para que nós cresçamos em comunhão com o Pai, nos colocando dependentes dele. Né? Por isso que Samuel aqui repetiu aos ouvidos do Pai as palavras do povo. Então o Eterno disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um à sua cidade. Tá vendo? O Eterno, ainda que fosse um pedido que não pareceu bom aos olhos do pai, o pai concedeu. Então, que isso também, né, nos sirva, né, de testemunho para quando nós, né, pedirmos alguma coisa por causa da nossa obstinação, o pai pode até ceder, mas isso não quer dizer que vai ser bom para nós. Que possamos meditar nessas coisas, né, meditar no testemunho dos antigos, nas palavras que os antigos falavam, no que eles faziam diante do Eterno. Porque no testemunho nós sabemos, nós temos como saber o que agradava ao Pai ou não, né? Pelo procedimento do povo, para que a gente não ande nos mesmos caminhos. O testemunho antigo revela muita coisa que a gente pode fazer paralelo com hoje. Então que a gente possa meditar no testemunho antigo a fim de saber o que o povo fez, e o que o povo fez, o que foi agradável ao Pai e o que não foi agradável.
Que o Pai nos abençoe, nos ajude. Tenha misericórdia de nós para nos fazer enxergar e crescer no conhecimento da sua verdade, pelo seu testemunho, para que possamos dar frutos para a glória dele. Em nome do Mashiach pedimos essas coisas. E aqui finalizamos a leitura de 1 Samuel, capítulo 8.